Começaram as aulas e você está de novo naquela luta de como montar a lancheira do seu filho. Você fica horas escolhendo coisas saudáveis, tentando agradar, mas a lancheirinha volta intacta. Ou pior, quando ele volta comentando que comeu o lanchinho do amigo, que na sua opinião não é tão saudável, né, como você imaginava. Então vem com a gente que nesse episódio você vai entender tudo que é necessário para essa lancheirinha. Vamos trazer dicas, opções, tanto do que colocar como armazenar também. Aproveite e já curta esse vídeo, compartilhe com quem você conhece e se inscreva no nosso canal. Vem comigo! A Gláucia Baladini, a nutricionista, está aqui hoje com a gente para nos ajudar, né, Gláucia, nessa missão quase impossível, que é montar uma lancheira atrativa, mas com opções saudáveis também. Primeiro, muito obrigada, viu, pela presença, por aceitar nosso convite. Imagina, o prazer é meu de estar aqui. Ô, Gláucia, vamos começar explicando, na montagem, é necessário uma combinação completa aí, colocar todos os grupos, ou quando a gente fala de um lanchinho, não há necessidade dessa preocupação? O ideal é que sim, que a alimentação, que o lanche seja composto dos 3 principais grupos ali alimentares. Certo. Os energéticos, os construtores e os reguladores. Por quê? Cada um tem uma função. Quando a gente pensa em criança, a criança está em pleno desenvolvimento, precisa de todos os nutrientes, né, para todas as necessidades. Então, a gente tem os energéticos. Eles fazem a função de nos fornecer energia. Vamos explicar um pouquinho cada grupo, acho legal. Os energéticos, a gente está falando praticamente aí dos carboidratos, né? Que seriam realmente, literalmente, para trazer energia para a criança. Vamos citar aí quais são eles, qual que é a função deles? Bom, pães, biscoitos, massas, macarrão, arroz, mandioca, batata, as farinhas, tudo isso entra no grupo ali dos energéticos. Eles, literalmente, é para fornecer energia para a criança, para nós, para todo mundo. Energia para quê? Para estudar, energia para trabalhar, energia para os órgãos funcionarem, energia para tudo. Sim. E é extremamente importante nessa fase, principalmente nessa fase, a criança ter acesso a esse grupo, né, numa lancheira, no lanche aí à tarde. É que às vezes, erroneamente, né, os pais acabam vendo aí o grupo dos energéticos como vilões, né? Até tenta evitar, de repente, um carboidrato, principalmente se tratando do lanchinho, né? Imaginando que não há necessidade, mas é importante, então, que tenha pelo menos alguma coisinha ali deste grupo. Fundamental. Não é desnecessário evitar. Pelo contrário, é fundamental. Imagina, durante ali 4, 6 horas diárias, dependendo, escolas até período integral, que é importante repor essa energia entre esses períodos, para a criança ter foco, conseguir se concentrar ali no que está aprendendo. Aí, na verdade, entra a questão da qualidade desse alimento que a gente vai oferecer, né? Porque se a gente está falando de fornecer energia, tem que ter aí um carboidrato, mas não vai ser uma bolacha recheada, um bolo com muito açúcar, né? O que é interessante na hora de escolher esse carboidrato aí, esse energético para a lancheirinha? Dos mais simples possíveis. Bolo, pode ser bolo? Claro que pode. Vamos dar preferência para fazer esse bolo em casa. Em casa, a gente adiciona poucos ingredientes, o necessário. Quando a gente parte para os industrializados, existem sim algumas opções mais saudáveis, existem. Mas quando a gente faz em casa, é melhor. Quando não se tem opção, eu não vou conseguir fazer hoje para amanhã, por exemplo. Aí tem a opção dos industrializados. Porém, a gente precisa ter o hábito de ver rótulos. Então, quanto maior for essa lista de ingredientes, esse produto já é menos adequado. Certo. E aí entra também a questão da farinha branca. É necessário evitar mesmo? Ou tudo bem quando a gente está falando de criança, né? Usar um preparo com farinha branca, ok? A farinha branca
não é tão necessário evitar totalmente. Não, por quê? Porque tem o equilíbrio, tem a combinação. Então, eu vou consumir um pão branco, um pão de farinha branca, vou consumir. Mas o que eu vou consumir junto? Então, eu posso colocar fibra, posso adicionar outros produtos, outros alimentos com nutrientes que não vai impactar negativamente esse carboidrato refinado. Vamos dizer assim, o pão branco, o biscoito de farinha branca. E você fez um comentário que acho assim, extremamente necessário até a gente ressaltar, que é a questão do tempo, né, do pai e da mãe. Sim. Porque é uma loucura, aquela rotina corrida, muitos trabalham fora. Então é aquela coisa, pô, você tá me falando para fazer um bolo em casa, que horas que eu vou ter tempo para fazer isso, né? Vou ter que comprar o pãozinho. Mas tem alternativas, por exemplo, trocar o pão ali da prateleira do mercado por um pãozinho de padaria, já ajuda, é um pãozinho mais caseiro, né? Sim, ajuda, exatamente por conta disso. A mistura ali de ingredientes, a quantidade é menor. O que seria isso, esses ingredientes? Quanto maior a lista, maior a gente tem adição de realmente aditivos alimentares, conservantes, saborizantes, tudo isso, quanto mais a gente puder evitar, melhor. Então tem aquela listona de ingredientes, já é um alerta aí de que não é um alimento interessante, né? Não. E eu até já ouvi, aí você me corrige se eu estiver errada, que quando a gente lê os ingredientes, eles vêm na ordem da quantidade em que são usados na receita, é isso mesmo? Então, por exemplo, a gente vê lá o açúcar já como primeiro, segundo ingrediente que aparece ali na listinha, quer dizer que ele tem grande quantidade ali, né? Quando ele aparece em primeiro lugar, ele é a base daquele produto. É em ordem decrescente. É do que tem mais quantidade, sim, para o menor quantidade. Quando aparece lá açúcar, ele é a base daquele produto. Alguma coisa assim, um pão, um biscoito que se diz integral, a gente tem que ver qual é a primeira farinha que vem. Se for a farinha integral, porque existe essa mistura, farinha integral, farinha branca. Existe na maioria dos produtos. Existe sim só o integral puro, existe, mas a grande a grande maioria é a mistura integral com o branco. Então, a gente tem que ficar atento nisso. Então, tá ali farinha de trigo apenas no primeiro lugar, quer dizer que tem mais a farinha branca do que a farinha integral. A proporção da branca para integral é maior do que a integral. Então, se eu procuro um alimento que seja mais integral, já não é interessante. Certo. E a gente está falando aí do energético, vamos já passar para um outro grupo que você comentou da gente equilibrar isso aí, né? Então, naquele dia eu preciso usar um pãozinho que seja o pãozinho de forma ali do mercado. Então, o que a gente pode pôr junto para isso ficar mais saudável? A gente parte também... É interessante os construtores. Essa fase, né, de desenvolvimento, como eu falei... criança precisa construir tecidos, né, músculo, pele, unhas. É imprescindível, é fundamental esse outro grupo também, que são os carboidratos, os construtores. E que entra aí nesse grupo? Proteínas. A gente tem as proteínas de origem animal, então as carnes, né, comum. Aí tem os derivados, leite, requeijão, queijo. Tem as proteínas também de origem vegetal, as leguminosas, grão de bico, ervilha, lentilha, os feijões. O ideal eu vou usar o pão, qualquer pão de forma, o pãozinho ali. Devo agregar, o ideal é isso, um alimento da parte ali dos construtores. Então, eu posso passar um requeijão. E aí, eu já entro no grupo dos reguladores. O que eles fazem? Regulam realmente todas as funções do nosso organismo. Cabelo, vitamina D, que está ligada com a absorção do cálcio no osso. Então, cada vitamina e mineral que faz parte desse grupo de reguladores vai ter uma função no nosso organismo. Além de trazer também as fibras, que é importante. Então, o pão branco ali, o carboidrato, a farinha branca, não vai trazer tanto impacto se eu oferecer, por exemplo, uma fruta junto. Está fazendo a função ali dos reguladores e está trazendo a fibra. O problema é ele sozinho, né? E aí que vem essa questão, né? A gente fazer com que a criança coma tudo que foi colocado ali na lancheira, né? Porque tem essa cilada também. Às vezes o pai e a mãe ficam ali
perde um tempão, né, pensando no que colocar, aí monta o lanchinho, põe o pãozinho, põe a fruta, põe um pedacinho do queijo, tá? Aí volta a lancheira para casa, a fruta ainda tá lá, o queijo ainda tá lá, ela só comeu o pão, só comeu a bolacha. Aí isso é que é o problema, né? Tem que comer tudo junto para que tenha esse equilíbrio. Sim, tem. Cada um tem a sua função. Então, juntos, eles se completam e cumprem todas as necessidades que a criança precisa. Quantidade, Glaucio, para não, a gente às vezes tem essa preocupação de não querer atrapalhar o almoço, né? Ou atrapalhar o jantar, quando a gente fala do lanchinho aí no meio da tarde. Qual é a quantidade ideal de cada item aí que a gente citou para colocar na lancheirinha? A porção da criança é diferente da porção do adulto. Então, pode ser pão de forma, pode ser 2 fatias, não tem problema. Aí passa com requeijão, passa uma colher de requeijão. Fruta, uma maçã média, de pequena, média. E vamos pensar que está levando um suco. A criança está levando um suco. Ali uns 300 ml, 250, 300 ml é o suficiente, não vai ter problema. Por quê? Porque a criança, ela já, quando chega no intervalo, ela já está precisando de energia, ela já tem fome. Até o momento que vai para casa, ela já gastou, já usou isso aí. Mas é assim, é muito particular de cada criança. E da idade também, né? Às vezes os menorzinhos comem menos, os maiores já batem a lancheirinha toda ali, né? Querem mais. Então, vai da necessidade. Se a criança também comer tudo, quiser mais, não tem problema também. Ou a gente deve dar uma segurada aí, dependendo do grupo, né? Pediu um pouco mais, então coloca uma fruta a mais, né? Qual que é a dica? A questão é o equilíbrio. Criança quer mais, aí evita sim o carboidrato. Aí coloca uma fruta que ela tem mais preferência, que ela goste mais. A criança, ela é muito... tem as fases. Então, as crianças começam a ficar seletivas. Elas comem a quantidade que elas realmente necessitam. Às vezes, as mães têm preocupação assim. Ai, meu filho comeu só um pouquinho, comeu metade do pratinho que eu coloquei. É o que ela precisa. Não adianta oferecer mais, não precisa, ela vai comer o que ela tem necessidade. Então, assim, a minha criança pode comer uma maçã inteira sua, pode comer só metade. É muito particular, mas esse lanche a gente está pensando ali uma criança acima de 6, 7 anos, essa quantidade. Certo. Quando a gente desce, aí já fica menos, aí é uma fatia... Aí já uns 150 ml de suco, meia porção de fruta. Aí já dá para você pensar também em ser um pouco mais rigoroso, né? Com relação à farinha branca, né? O açúcar. Vamos falar dos proibidos aí, né? O açúcar a gente já citou e é óbvio, né? Que a gente tem que fazer de tudo para evitar. Mas dá para abrir exceções? Por exemplo, um dia na semana tudo bem, você leva ali uma bolachinha recheada ou até um chocolatinho. Eu já vi até mães assim que são nutricionistas, assim, colocando lá, postando nas redes sociais. Hoje meu filho levou bis na escola e eu fui, né, que me torturaram porque eu fiz isso, mas é o dia que ele está permitido. Isso pode ou pode gerar essa necessidade maior da criança, a vontade maior da criança querer o açúcar? Como a gente equilibra isso? Aquela frase, acho que você já ouviu. Tudo que é proibido é mais gostoso. Sim. A gente não pode negar totalmente o acesso. Até porque a gente pode fazer isso em casa. Mas a partir do momento que a criança vai para a escola, começa a socializar, ela já vai ver na lancheira do amigo. Ela já vai ver ofertas na escola mesmo. Ali, se ela não tem isso em casa, ali vai ser o primeiro contato. E aí? A gente não dá, chega na escola, a criança vai ter. Então, o que eu sugiro é uma quebra de rotina. Existe, sim, o dia que a gente pode fazer isso. Não precisa ser tão doce, tão gorduroso assim. Mas existem as formas da gente oferecer isso para a criança de uma maneira mais saudável. Um chocolate. Pode fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí o chocolate eu não preciso usar o açúcar, eu não preciso usar o achocolatado. Eu posso fazer com leite de coco, cacau em pó, 70%, e o açúcar demerara. Por que o demerara? Ele tem menos processo de refinamento. Então, menos química empregada.
é melhor do que o refinado branquinho. Então, já que a gente vai abrir uma exceção, já que é uma vez por semana, vamos dedicar um tempinho aí para fazer esse preparo do docinho aí, da exceção da regra em casa, é isso, né? Sim, sim, é importante. Porque a criança pode se sentir até excluída perante ali os amigos. Porque os amigos têm, por que eu não posso? E aí começa a descontrolar. Mas a boa base é em casa. Se a criança foi habituada desde o nascimento, assim, quem coloca os hábitos nos nossos filhos somos nós. Sim. Se a gente não oferecer açúcar, ele não vai conhecer o açúcar. Então, a gente tem que fundamentar esses bons hábitos em casa. Que quando aparecer uma quebra de rotina, ele vai entender que é aquele dia e tá tudo bem. Perfeito. Vamos falar um pouquinho de conservação também, Nossa, que é importante, porque a gente comentou aí, né, do queijo, do iogurte. Normalmente esses lanchinhos, eles não são preparados na hora, né? Ou até algumas mães, alguns pais deixam a lancheira pronta no dia anterior. A criança acorda muito cedo para ir para a escola, é aquela loucura, não dá tempo. Então, assim, qual é a maneira ideal, né, de conservar esses lanchinhos? O que é melhor evitar? Assim, que existe risco mesmo de contaminação e de fazer mal para a criança, pensando em conservação errada? O melhor dos mundos é a lancheira térmica. Uhum. A lancheira térmica ela vai conservar. O dia inteiro, a vida inteira? Não. Para que funcione, esse alimento já tem que ir para dentro dessa lancheira térmica na temperatura que deve ser conservada. Tem como adiantar esse processo? Fazer um dia antes? Tem como. Vamos pensar... Eu acho que, assim, preparos quentes já devem ser eliminados, né? A gente pensando em levar qualquer coisa quente para a escola é fora de cogitação, né? Às vezes a mãe faz ali um pãozinho, um queijo quente, um misto quente que seja. Aquilo ali vai ficar ali, vai fermentar, sei lá o que vai acontecer, né? Mas acho que preparos quentes, em geral, não são interessantes para um lanchinho. E os frios, como você está dizendo, então, que eles já sejam refrigerados antes de ir para a lancheira, é isso? Sim. Pode montar. Vamos pensar num pão, num lanche. Os embutidos têm a questão de ser prejudicial, ocasionar aí, né, pode impulsionar aí o câncer, é mais por conta dos conservantes. Então, em embutidos, vamos pensar no mais leve, um peito de peru, alguma coisa assim. Posso fazer o pão com queijo branco? Posso fazer. Aí eu embrulho esse pão ou com requeijão. Um patê de iogurte com cenoura ralada, por exemplo. Ou então um patê de iogurte com atum. Meus filhos adoram esse patê. Posso embrulhar no plástico filme. Pode ser feito até um dia antes, tudo bem. Mantém na geladeira e aí põe na lancheirinha térmica. Só a térmica em si já conserva ou é interessante colocar um gelinho junto ali dentro? Rola essa dúvida também, né? O fato dela ser térmica já é suficiente? Ou, se puder, é legal colocar, tem os gelox, né, que a gente fala, aqueles gelinhos que não derretem, isso também é legal, não? Depende o quanto tempo que a criança vai levar para comer, para consumir esse lanche. De 4 a 6 horas, a térmica já segura bem. Agora, mais do que isso, aí sim é interessante. Esses são as bolsas, né, com gel, com gelo artificial, vamos dizer. Sim. Que consegue segurar também essa temperatura. Ovo. Não é legal, né? Não, porque o ovo, às vezes, é uma alternativa que a mãe encara como uma coisa saudável também. Põe um ovo cozido, deixa até refrigerado ali e manda na lancheira. Eu acho que o ovo é um risco grande, né? Muito grande. Eu desaconselho totalmente a mandar ovo. Cozido, omelete, de qualquer forma. O ovo é muito perigoso, Deixa é muito arriscado. Preparo em casa mesmo, né? Deixa para casa. Maionese também, mesmo que seja caseira, né? Porque vai o ovo aí no meio, também não é legal, né? Não, não é não. Aí a gente pensa em fruta. Não são todas as frutas que se adequam bem. Sim. Uma maçã, se ela for inteira, ok. Porém, cortada, ela oxida, ela escurece.
não fica legal. Isso do corte é interessante também, né? Principalmente pensando nesse preparo antecipado. Não é legal já deixar a fruta cortada, acho que independentemente da fruta, né? Não. E mesmo até para já no momento que a criança sair, mesmo assim, evitar frutas com corte. Se tiver que fazer isso, tem algum jeito? Tem. Maçã, corta em 4, por exemplo, e deixa ela unida nos gominhos. Passa o filme. Então, vai evitar esse processo. Vai minimizar bastante esse processo. Mas a gente tem outras opções. Tem uva, a maçã inteira mesmo, a pera, a banana, todas as frutas que a criança consiga descascar e comer com facilidade. Agora, melão, melancia, né? Essas que também já são mais geladas, mas que tem mais água também, acho que não é legal, né? Melão ainda vai. Ainda dá para mandar. Ainda dá. Agora, melancia eu já desaconselho, porque ela vai soltar. Ela é extremamente perecível. Certo. O melão já aguenta um pouquinho mais. E falando aí, já caminhando um pouquinho para o fim já da nossa conversa, Glácia, para isso ficar atrativo, né, para a criança, porque é o grande desafio dos pais, né? De repente envolvê-las nesse preparo. Acho que não é legal também que seja surpresa, né? Ela vai descobrir o que ela levou ali, abriu a lancheira, olha o que minha mãe mandou aqui para mim, né? Como trazer isso de uma maneira mais atrativa para a criança? Acho que não tem muito segredo, assim, porque às vezes a gente fica pensando, eu tenho que fazer um negócio bonitinho. Tem gente que compra aquelas forminhas, recorta o lanchinho para ficar com carinha de bichinho. Acho que não é necessário. Claro, se puder fazer, melhor, né? Mas essa coisa de envolver a criança no preparo, de dar já algumas opções para ela escolher, né? Que dicas que a gente pode trazer nesse sentido aí para os pais? Eu acho interessante desde a compra. Envolver a criança nas compras semanais de frutas, verduras, legumes. Levar a criança junto. O que você quer, o que você gosta. Olha, isso aqui faz bem para isso. Essa fruta é importante você comer para isso. Isso desde pequeno. Uhum. Começar nesse hábito. E na montagem também. Amanhã eu vou querer comer banana. É interessante. Ela escolheu, então eu vou comer o que eu quero, o que eu tenho vontade. Isso ajuda muito. E acho que é legal sempre você já ter umas 2 ou 3 opções para oferecer, né? Porque se você deixar muito genérico também, o que você quer comer? Ou a criança sempre vai escolher a mesma coisa, né? Eu acho que a maioria vai nessa linha. Ou também pode escolher uma coisa que não seja muito adequada. Então, assim, já pensa ali, né? Umas 2, 3 coisas. Você quer isso, isso ou aquilo? Aí a criança já tem essa ideia de que ela está escolhendo, mas a gente já fez a pré-seleção, né? Sim. Ela vai escolher o que você já definiu. Uhum. Então, o que você quer aqui dessas frutas, você quer um pão, você quer um bolo, você quer... Mas tudo ali que você já realmente pré-definiu para ela e ela vai fazer a escolha dentro daquele limitado que você colocou. Sim. E acho que é aquilo que você já disse, o exemplo dos pais, que é uma grande... A gente sempre fala aqui, né? Em praticamente todos os temas, nós somos exemplos, né, para eles. Então, não adianta a gente comer errado em casa e querer que na escola eles vão se alimentar da maneira adequada. E acho que o ambiente também, né? Onde vai ser feito aí esse lanchinho é muito legal. O pai ficar ligado também nisso, né? O pai, a mãe, a própria escola se preocupar, porque tem que ser um momento agradável, né? Um momento de convivência entre as crianças, num ambiente legal. Isso vai determinar também a relação deles com a comida, né? Não adianta. A família ter uma alimentação desregrada em casa, não adianta. E querer que o filho seja exemplo na escola. Isso não acontece. A criança não vai se alimentar bem, ela vai estar levando alimentos que ela não tem hábito em casa, que ela não conhece em casa, que ela não consome muitas vezes em casa. A criança não consome, a família não tem o costume, o hábito de consumir uva. Vou colocar uva para o meu filho. Chega lá, ele abre, ele não tem esse hábito, ele não vai comer. E as escolas propiciarem essa troca, o comer consciente. Não ter muito atrativo externo na hora da refeição. A criança se concentrar no que está fazendo, no que está se alimentando.
Quando você dispersa, você não vê a quantidade, não vê o quê, não sente o prazer ali do momento da alimentação, a importância daquele momento, do que eu estou comendo. As escolas devem, sim, oferecer um ambiente sadio, um ambiente saudável para esse momento. Perfeito, isso vale para o lanchinho, né? Às vezes eles ficam pensando almoço, janta, etc, até em casa mesmo, né? Mas vale para tudo, e para a hora da lancheirinha tá valendo também, né, Gláucia? Muito obrigada, viu? Mais uma vez pela presença, foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada a você, prazer imenso.